Fala aí, galera que acompanha o Cruzeiro aqui no canal, tudo bom com vocês? Bora para mais um giro de notícias. Peço a vocês aí também para se inscrever e deixar o like, é rapidinho. Situação que envolve o atleta Daniel Júnior. Como estão as negociações? Até que ponto avançou e quando vocês se encontrarão para tentarem uma solução para o bom Daniel Júnior? Bom dia, Diogo. Bom dia, Everton. Bom dia a todos do programa. É um prazer ser convidado para falar com vocês, né? Então, como eu te disse ontem, a situação do Daniel Júnior, na minha concepção, é uma situação bem tranquila, né, de se resolver, né? Nessa fase de negociação, são feitas 4 partes, né? A vontade do jogador, o meu direcionamento, a vontade da família e, obviamente, a vontade do clube, né? Então, assim, existem alguns pontos a ser discutidos e ser costurados aí, mas eu acho que se tiver uma boa vontade da parte da diretoria e do clube, a gente chega no desfecho, né? Eu chego em BH domingo, espero me encontrar na segunda e vou ficar aí até a gente tentar resolver essa situação, né? Ô Diogo, a informação que temos é que houve uma opção por parte da diretoria, já que ainda não está resolvida a situação, houve uma definição de que o Daniel Júnior voltaria a treinar com o Sub-20. E como é que como é que o atleta e todo o staff do atleta, a família, como é que vocês enxergam esse movimento do Cruzeiro? Então, assim, é um movimento interpretativo, né? Eu acho que essa atitude nessa situação é uma forma de intimidar o jogador a ponto de rebaixar ele numa situação que hoje ele não se encontra, embora ele tenha de jogar nessa categoria. Só que ele já não está nessa categoria há basicamente 4 meses, né? Então ele não desce para jogar. Então, assim, não é uma situação corriqueira e normal de transição de um jogador que ainda passa por esse processo. Ele hoje é um jogador integrado ao profissional, né? E o fato muito estranho que realmente me deixou muito consternado foi o fato de 2 horas depois de ter falado no telefone com o diretor, ele receber essa chamada. Então, obviamente, foi um fato intencional da parte do Cruzeiro, que obviamente tá no lugar dele. A única coisa que me espanta é que o Daniel tem contrato longo, né? Nós estamos falando mais de quase 16 meses de contrato ainda vigente. Embora a multa seja uma multa razoável, né, ninguém está se tratando de multa, até porque a janela está fechada. Então ele deixar de aderir o jogador, que pode dar um retorno técnico e desportivo dentro do campo. Eles não estão ameaçados numa situação de um jogador tá para fazer um pré-contrato daqui 2 meses, ou acaba o contrato em dezembro de 2022, né? O jogador está protegido, mas enfim, cada um toma a sua decisão e toma a atitude que acha que tem que tomar, né? O CJ que está falando, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Vou pegar carona na sua resposta e, aliás, nas 2 respostas. A primeira, você fala de uma história com 4 pontos, né? O seu direcionamento, do Daniel, do jogador, da família, do clube. Como é que estão essas vontades, esses 4? Você falou que elas existem, mas hoje, qual é o desejo real do jogador? O seu, o da família? Já foi mexido por alguma proposta? Já foi despertou algum interesse na família, no jogador e em você de outros clubes para se movimentarem, para buscar o Daniel? E a outra pesa para você, nessa sua segunda resposta, essa atitude do clube? Bom dia. Bom dia, CJ, tá um prazer em falar com você e com todos. A grande realidade é uma só. A minha vontade, de verdade, aqui é a última, né? O intermediário, como diz o regulamento, que antes era o agente, ele está aqui para intermediar as 2 vontades. Obviamente que se não tivesse uma vontade do jogador e da família continuar, não estaria nem intermediando nada. Eu estaria já procurando outros clubes e falando, olha só, o desejo não é ficar, né? Eu acho que o Cruzeiro, até porque quem começou com todo esse plano de carreira, com todo esse primeiro passo, fui eu. Eu busquei o Cruzeiro quando o jogador estava naquela fase que não estava sendo utilizado pelo Palmeiras. Então não há porque eu acho, ainda mais hoje o Cruzeiro buscando se organizar, então todos têm a vontade, né? E agora o fato do jogador ser rebaixado para o Sub-20
É um fato que, de verdade, eu acho que não era dessa forma que você trata, até porque você acaba afastando a confiança da família e do jogador. Pô, então quer dizer que se não aceitar uma negociação, ela não quer dizer que você pode aceitar ou não, é uma negociação. E aí nós estamos no começo, e aí essa situação é uma situação que de verdade não me agradou, mas o jogador se apresentou, treinou feliz, né? E eu acho que, assim, de verdade o Cruzeiro perde porque é um jogador muito querido pelo grupo, pelas cabeças do grupo. É um jogador, o grupo do Cruzeiro hoje é um grupo muito fechado, né? Um grupo que teve poucas mudanças do estadual para a Série B. E você pode ver que a união e o trabalho do treinador, que é um excelente treinador, está dando resultado pelo conjunto. Então, assim, se quebrar esse conjunto nesse momento, eu não sei até que ponto é importante, mas quem sou eu? Eu sou apenas o representante do jogador, né? Diogo, bom dia, aqui é a Lohana Lima, bom ter você aqui com a gente no 98 Esportes. Sem entrar no aspecto de números, eu gostaria de te perguntar em relação à questão da negociação. Como eu falei até no bloco anterior, o que a gente sabe é que o Cruzeiro, neste momento, tem oferecido aos jogadores mais jovens o chamado plano de carreira, que seria uma espécie de valorização, mas de forma gradativa, não uma valorização, digamos assim, imediata, de valor final, do que pode chegar a ser salário, bônus, etc. Nesse exato momento, se você puder detalhar para a gente, o empecilho gira em torno do que o Cruzeiro quer ou pode oferecer, e aí as partes, no caso você, o atleta e a família, entendem que talvez possa ser oferecido mais ou gostariam de uma valorização maior? Passa por isso nesse momento? Bom dia. Bom dia, Lohane, prazer em falar com você. Eu acho que é o seguinte, de novo, né, é importante a gente estabelecer algumas coisas e escalonar. Primeiro, plano de carreira para o jogador, afastando ele para o sub-20, onde ele está no profissional hoje e vem sendo um jogador em alguns momentos decisivos, eu acho que não existe. Afastar um jogador, mexer com o psicológico nesse momento, eu acho também que não é um bom caminho. Então, em questão de números, de valorizações, eu quero deixar uma coisa bem clara, não está muito distante. De novo, eu não estou pedindo 100 mil, 90 mil, 80 mil, 70 mil, zero, não chega nesses valores. É uma valorização. Eu sei que eu sou entrevistado, mas eu vou fazer uma pergunta. Existem 5 pessoas na bancada ou 4 pessoas na bancada. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua qualidade, cada um o seu tamanho. A partir do momento que o programa reduz e fala o seguinte, todos vão ter um teto aqui, cada um que tiver outras propostas estão abertas. Agora, o teto é de acordo com a qualidade do jogador. Então, o jogador não pode ganhar a mesma coisa que ganha um menino do 17, porque hoje ele tem uma qualidade melhor ou maior. É simples. Entendeu? E eu também não estou super valorizando aquilo que eu ainda, para deixar bem claro, o Daniel tem potencial, o Daniel tem qualidade, mas o Daniel ainda não é um jogador consagrado, ponto. Eu tenho essa consciência e tenho essa noção. Agora, também não é uma situação que vai ser imposta aí, porque o clube tem uma regra, o jogador, e eu tenho que aceitar porque eles têm uma regra. Então, tudo bem. Então, a gente para a negociação. Entendeu? Diogo, Leandro Cabido aqui. A minha pergunta, ela é mais uma curiosidade e até para entender também como funcionam esses bastidores nas negociações. Mas até que ponto o caso Vitor Roque interferiu na negociação com o seu cliente? O que isso pesa neste momento na questão do Daniel Júnior? Olha, bom dia, prazer em falar com você. Bom dia. Eu não posso falar exatamente de um caso e de uma negociação que eu não participei. Para mim não pesa nada, porque eu não estou procurando nenhum clube, eu não estou ameaçando, eu não estou dizendo que eu vou tirar o jogador, eu não sentei, negociei, acertei e depois eu simplesmente mudei minha palavra. Zero. Eu estou nesse momento em negociação com o Cruzeiro. Pô. Então, assim, óbvio que agora, respondendo a sua pergunta de uma forma genérica. Cara, é óbvio que o Cruzeiro tá ressabiado e tá com o pé atrás de perder o jogador e colocar o jogador no campo e daqui a pouco chegar alguém e pagar a multa do jogador.
mas não está sendo discutido isso. Então, eu acho que não impede nada. Até porque são pessoas diferentes, são tratativas diferentes, são obviamente que o agente do Vitor Roque é um agente consagrado, eu ainda não sou, mas a minha postura é dele. Eu tô colocando a cara, tô falando com todo mundo que o jogador quer continuar aqui, eu inclusive acho que o caminho do Daniel é esse, só que a gente quer realmente uma situação que seja boa pro jogador, é isso. Ô, Diogo, duas perguntas em uma. A primeira delas, eu não tô obviamente perguntando valores, e acho que ninguém precisa saber valores, mas quantos % de aumento vocês estão pedindo ao Cruzeiro? É a primeira pergunta. E a segunda, a primeira, quantos % de aumento em relação ao que ele ganha hoje? E a segunda pergunta, caso o Cruzeiro não conceda, não trabalhe dentro dos números que vocês estão propondo, o que vocês farão de proposta a partir do momento em que o Cruzeiro não topar o que vocês querem? Primeiro, olha só, em questão de percentual ou de valores, é muito engraçado isso, porque 100% de R$1.000, você é um cara inteligente, quanto que é? Jornalista não sabe fazer conta. R$2.000. Você viu a demora, a pausa dramática? Não, porque eu dei o tempo dele dar sequência. Não, 100% de R$1.000 é R$2.000. Sim. Então, se eu chego pra Gira, eu faço um discurso, olha, eu vou te dar 100% de aumento, eu acho que isso é uma situação boa, né? Então, assim, eu acho que 100, 200, 300 ou 500 ou 1.000% não é a discussão. A discussão é pelo que o jogador já performou, porque existem algumas nomenclaturas, não só para treinador, não só para jornalista, até para empresário, para intermediário, tá? Então o jogador hoje, quando você vai sentar no clube, ele tem que performar, minutar, crescer, evoluir. Aí o Daniel minutou, ele foi titular na final, ele deu assistência, ele bateu um pênalti decisivo com apenas 19 anos, que até naquele dia ele não tinha feito 20 anos ainda, ele fez 3 dias depois, fez o gol, o Cruzeiro classificou, tá tudo ok. Aí depois, quando você vai negociar, eles fazem uma negociação retroativa, dizendo que é uma transição, que o jogador subiu. Não, mas o jogador subiu há 5 meses já. Porque se essa conversa fosse lá no começo do Mineiro, ela estava resolvida. Agora, o jogador, quando ele sai dessa transição do sub-20 para o profissional, ele também começa a conhecer novos companheiros. Bom, perdemos. Agora sim, voltou. Pode seguir, Diogo. Porque entrou uma ligação, desculpa. Conhecer novos jogadores, conhecer novos ambientes, novos hotéis. Então ele tem um outro parâmetro, entendeu? Então, assim, cara, é muito difícil você também controlar e você tem, enfim, eu tenho que trabalhar pelo meu cliente, né? E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, bem clara, não existe discussão pro comissionamento do empresário. Não existe, não está sendo barrado porque eu pedi 1, 2, 10, 0. Não tem problema com comissão. Até porque eu sei que o clube de Série B é muito difícil pagar comissão, ainda mais um clube que está sendo reestruturado. 0. Então não é, eu estou bem tranquilo, a família sabe disso, não tem uma coisa, olha só, pedir o X porque o Cruzeiro não quer pagar. Não, a discussão não é comigo, a discussão é realmente com o jogador. Ponto. Muito bem. Ô, Diogo, só um detalhe aqui. A segunda pergunta você não respondeu. Caso o Cruzeiro não aceite o que vocês estão propondo, o que você pretende fazer? Porque o jogador tem contrato até o final do ano que vem. Você pretende pedir a liberação do atleta, algo nesse sentido? Eu acho difícil o Cruzeiro liberar o atleta, porque não liberaria um atleta desse nível. Eu acho que hoje o mais inteligente... Mas e se alguém chegar e pagar a multa? Porque a informação que eu tenho... não é nem de valores da multa, mas é que a multa é muito baixa, principalmente em relação ao que era, por exemplo, do Vitor Roque. Parece que a multa não corresponde à metade do que era do Vitor Roque. Ou seja, se alguém chegar e pagar, leva? Isso aí, o contrato é feito para ser quebrado, né? Se pagar a multa, é incontestável, né? Mas assim, até esse momento, até esse exato momento, ninguém está negociando para quebra de multa, até porque
o jogador tem uma sequência no clube, né? Então, assim, e outra coisa, eu não sou o dono do jogador hoje é o Cruzeiro, então eu não posso chegar e falar, me libera o jogador. Fala, tudo bem, paga a multa. Então, mas não é essa discussão, porque como existe esse caso, é caso que o jogador não está sendo aproveitado, que o jogador não vai jogar mais no clube, você tem que buscar uma solução para o seu cliente continuar a carreira dele. Nesse caso, nós estamos querendo entrar num acordo e tentar dar a sequência para o próprio clube. Agora, obviamente, respondendo a sua pergunta direto, né? Se alguém pagar a multa, ele tem que ir embora. Mas eu acho que nesse caso, especificamente na carreira do Daniel, eu acho que ele está ambientado, ele está motivado, a torcida do Cruzeiro é muito grande, né? Eu estou recebendo, depois de ontem, milhares de indirects, milhares de mensagens. Renova com o Cruzeiro. Quem tem que renovar com o Cruzeiro é o Cruzeiro, não sou eu sou o empresário dele.